pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast de Biologia Molecular. Eu sou Sara Michele Oliveira e estou aqui com outras acadêmicas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela UEMA, Bianca Correia Carvalho, Camila Santos Ferreira e Edinalva Santos Mendes, para falar sobre um tema muito importante, a clonagem. O que é clonagem, como ela funciona, quais são as suas aplicações e como ela pode impactar nossa sociedade. Esses serão tópicos que nós vamos discutir no decorrer desse podcast. Camila, você pode começar falando um pouco sobre esse assunto para a gente? Fica à vontade. Sara, posso sim. Bom, para começar, precisamos lembrar de uma ovelha muito especial que fez história, a Dolly. Essa ovelha foi o primeiro mamífero a ser clonado a partir de uma célula adulta. E isso aconteceu lá em 1996, na Escócia. E foi de fato um marco na ciência, porque até então não se sabia que seria possível clonar um mamífero a partir de uma célula adulta. Então, a clonagem da Dolly foi realizada por um processo chamado transferência nuclear de células somáticas. Nesse processo, os cientistas usaram duas ovelhas de diferentes linhagens. A primeira doou a célula mamária com o núcleo e a segunda doou o óvulo. Da célula mamária se aproveitou apenas o núcleo e da segunda ovelha se utilizou o óvulo sem o núcleo. Em seguida, eles fizeram um procedimento de fusão dessas células, ou seja, fizeram a junção do núcleo da primeira ovelha com o óvulo sem o núcleo da segunda ovelha, resultando numa célula mamária já com o núcleo proveniente da primeira ovelha. Em seguida, eles submeteram essa célula a crescimento em meio de cultura, formando um embrião. E aí, utilizaram uma outra ovelha, que seria uma ovelha de aluguel. Nessa ovelha foi feita a gestação e desenvolveu normalmente o embrião, dando origem final à ovelha Dolly, que é geneticamente idêntica à doadora da célula mamária, ou seja, que doou o núcleo. Então, esse foi o processo de clonagem resultando da ovelha Dolly, e isso mostrou que células maduras poderiam ser reprogramadas para gerar um organismo inteiro. E isso foi uma verdadeira revolução no campo da genética. A história da ovelha Dolly resume bem esse assunto. A clonagem, em termos simples, é o processo de produzir um ser geneticamente idêntico ao outro. Sim, e a clonagem pode acontecer de diferentes formas, não é mesmo, Bianca? Explica um pouco esse processo e as diferentes formas que ele pode acontecer. Com certeza, podemos ter a clonagem molecular, que é quando fazemos cópias exatas de genes ou partes específicas do DNA. Também temos a clonagem de organismos inteiros, que é quando clonamos um organismo completo. Bem, a clonagem molecular é bastante utilizada em processos na área da biotecnologia e também na área da medicina, já que ela é mais voltada para a manipulação genética em níveis de células e é bastante útil em pesquisa. Por exemplo, um gene pode ser copiado para produzir grandes quantidades de proteína para tratamentos médicos, como a insulina, por exemplo. Edinalva, em relação à clonagem de organismos inteiros, você poderia explicar um pouco mais? A Bianca já definiu, né? Você pode explicar um pouco mais pra gente? Claro, Sara. Como a Bianca definiu bem a clonagem de organismos inteiros, que é basicamente o processo em que há a clonagem de um organismo completo. A definição foi bem básica, mas esse processo de clonagem de organismos inteiros é um processo bem complexo, já que envolve um desenvolvimento de um ser vivo completo a partir de uma célula adulta ou de um embrião. Isso vai exigir uma reprogramação completa das células para que elas possam desenvolver um organismo funcional, como exemplo da ovelha Dolly, que a Camila citou. Essa clonagem de organismos inteiros tem potencial em áreas como a agricultura e a preservação de espécies em extinção. Isso também ainda é um campo que levanta vários questionamentos, mas, embora a clonagem de organismos inteiros ainda seja um campo em desenvolvimento, ela tem aberto possibilidades incríveis para a ciência.
É muito interessante mesmo entender sobre a clonagem e suas aplicações. A Bianca, inclusive, citou um ponto muito importante que foi a produção de insulina. Sara, você pode explicar sobre esse processo? Claro, Camila. Bem, a insulina é um hormônio produzido pelas células betas do pâncreas, né? E tem a função de reduzir os níveis de glicose no sangue, permitindo que as células do corpo absorvam a glicose para ser usada como fonte de energia. Só que no quadro de diabetes ocorre uma deficiência na síntese desse hormônio e o corpo acaba não conseguindo regular os níveis de glicose no sangue, causando o que nós chamamos de hiperglicemia. E o que acontece? Há um tempo, lá em 1920, o estilo de vida da população diabética era desafiador. Aquelas pessoas viviam à base de dietas extremamente restritivas, era chamada inclusive de dieta de inanição, com ingestão calórica muito baixa na tentativa, de controlar os níveis de glicose no sangue. Em relação ao início da produção de insulina, as primeiras insulinas eram produzidas a partir de pâncreas de animais, principalmente bovinos e suínos. Esse processo era dividido em extração, purificação e administração, que era um momento em que a insulina purificada era então preparada para injeção subcutânea em pacientes diabéticos. Só que haviam vários problemas relacionados a essa forma de produção de insulina. Alguns pacientes acabavam tendo reações alérgicas. A insulina animal não era idêntica à insulina humana, o que podia levar a respostas variáveis no controle dos níveis de glicose no sangue. Sem falar que a quantidade de insulina que podia ser extraída de pâncreas de animais era limitada, o que dificultava o processo de produção de insulina em larga escala para atender ali a demanda crescente da população diabética. Então, de fato, havia uma grande necessidade de um novo meio de produção de insulina. E aí, a tecnologia do DNA recombinante, o processo de clonagem, que é o processo que a gente está tratando aqui, veio para revolucionar esse processo de produção de insulina. A clonagem é uma parte essencial do processo de produção de insulina. Bem, o primeiro passo no processo de produção dessa insulina, é o isolamento do gene da insulina, ou seja, nesse primeiro momento, o gene humano responsável pela produção de insulina é isolado. A próxima etapa vai consistir na inserção em plasmídeos, onde o gene humano responsável pela produção de insulina é então inserido em pequenos anéis de DNA chamados plasmídeos, que são comumente encontrados, em bactérias. E é importante ressaltar que a bactéria utilizada nesse processo de fabricação de insulina artificial são bactérias do tipo E. coli. No momento da clonagem, os plasmídeos contendo o gene da insulina, são introduzidos em bactérias. Essas bactérias então são clonadas, ou seja, elas são multiplicadas em grande quantidade, cada uma contendo o gene da insulina. E por fim, essas bactérias clonadas utilizam o gene inserido, começam a produzir insulina humana e essa insulina é então extraída e purificada para uso médico. É muito interessante entender assim, as aplicações da clonagem, principalmente nesse contexto da saúde. Esse processo de produção de insulina em larga escala é essencial para o tratamento de diabetes, afetando positivamente o estilo de vida da população diabética. É de fato muito importante. Olha, quantas informações interessantes. A clonagem realmente é o campo da biotecnologia. Muito importante. Meninas, foi um prazer ter a oportunidade de gravar esse podcast com vocês e tratar desse assunto tão importante que é a clonagem. Obrigado pelo convite. Foi muito bom conversar acerca desse assunto com vocês. Igualmente, foi um prazer. Igualmente, meninas. Bem, encerramos aqui nosso podcast e obrigada a você que escutou até o final.